Volume 8. Capítulo 173, Na Batalha da Humanidade, segunda parte. A fortaleza, na área frontal. Lá, as apóstolas que foram atraídas para o chão usando o dispositivo de geração de gravidade, Granfarensen, estavam em uma batalha feroz que merecia ser chamada de combate mortal contra os soldados do Império. Um dos soldados imperiais soltou um grito de guerra enquanto corria contra uma apóstola. A grande espada da serva de Deus foi elegantemente girada enquanto emitia luz prateada. Com um golpe, a cabeça do soldado do Império voou. E então sua espada voltou e cortou a cabeça do soldado em seu lado oposto. A armadura do soldado podia se defender contra a capacidade de desintegração após vários golpes antes de ceder, então a apóstola estava mirando a parte onde não havia armadura. Droga, elas são muito fortes. Nosso lado já está quebrando o limite 2 vezes. Seus monstros. Só morram de uma vez. As especificações das apóstolas já haviam caído em 60%, além disso, seus movimentos estavam obstruídos. Junto a isto, o lado humano estava todo equipado com artefatos no nível 2 da Era dos Deuses, apesar de o número de aliados derrotados ao enfrentar uma apóstola ainda ser muito alto. Esse fato fez com que os soldados do Império recorressem a uma linguagem abusiva. Funurabá! Naquele momento, quando os soldados estavam ficando com medo dos ataques ferozes das apóstolas, um grito de raiva que, por algum motivo, faria um calafrio percorrer sua espinha e sua virilha se apertar, ressoou. E então, no instante seguinte, um punho que era como uma rocha foi desferido de forma furiosa e perfurou a parte de trás da cabeça de uma das servas de Deus. O punho então seguiu em direção ao chão sem parar e ele o atravessou. Aquele que apareceu por trás, segurando a apóstola cuja cabeça estava pulverizada, era um homem gigantesco. Todo o seu corpo estava coberto pelo conjunto de equipamentos fornecidos e sua aparência não era diferente da dos outros soldados. Contudo, os soldados nem mesmo elogiaram aquele homem por derrotar uma apóstola. Por algum motivo, eles estavam se afastando. Araã! O que há de errado, pessoal? Vocês estão se distanciando de Moii sobrescrito uma. E, me perdoe. Lábios grossos e olhos bestiais estavam espreitando pela abertura do elmo. O homem possuía um nível desumano de músculos que era óbvio mesmo através da armadura. Cabelos trançados brotavam da parte superior do capacete, uma linda fita rosa estava presa na ponta do cabelo. Aquele homem, que era um pouco estranho, estava se contorcendo enquanto piscava para os soldados com um tom feminino. Era inevitável que os soldados se afastassem ainda mais enquanto diziam, perdoe-me. Por reflexo. Afinal, até uma apóstola que estava prestes a disparar agora mesmo ficou parada com uma contração. Núria! 12 Ainda mais gritos de guerra guturais ressoaram. Olhando para eles, parecidos com o gigante diante de seus olhos, o monstro que tinha um covil na loja de roupas da cidade de Brook, o gerente da loja Cristabel, um exército de gigantes, cujos corpos estavam envoltos em tantos músculos que qualquer espectador desejaria dizer, vocês na verdade nem precisam de armadura, precisam? Que estavam ainda mais equipados com um conjunto semelhante de equipamentos como todos os outros, causavam um frenesi violento. Um gigante estava abraçando uma apóstola pela frente, sem tempo para ativar sua capacidade de desintegração, ela foi esmagada até a morte, e outro gigante se moveu para outra inimiga com um peledriver sobrescrito 2 artístico que pulverizou a cabeça da inimiga. O que foi aterrorizante foi que a serva de Deus abraçada recebeu um beijo febril do gigante, não estava claro se era para pegar a apóstola de surpresa ou simplesmente por causa de seus gostos pessoais. Quanto à apóstola que recebeu o batistaca, talvez por se tratar de uma técnica irregular, a direção do abraço foi invertida em relação ao golpe habitual. No fim, a face da serva de Deus ficou enterrada na virilha do gigante. Isso está muito sem graça. Brincar com uma boneca não pode me deixar tão empolgada. Os 2 gigantes que derrotaram 2 apóstolas também se contorciam enquanto compartilhavam essas impressões com um tom feminino. As expressões das 2 servas de Deus que foram derrotados e pararam de funcionar pareciam estar com lágrimas nos olhos, e mais com certeza isso era apenas imaginação. O esquadrão bizarro,
que foi formado como uma unidade de comandos sobrescrito 3, também era conhecido como Esquadrão de Mulheres Masculinas. As mulheres viraram seus pescoços para procurar a próxima presa e, quando terminaram de designar os respectivos alvos, as apóstolas que estavam enfrentando outros soldados tremeram ao mesmo tempo. E então o olhar delas vagou pelo campo de batalha expressando cautela, o que levou a várias delas sendo pegas de surpresa e sendo derrotadas. Eles obstruíram o movimento das apóstolas com meros e pegajosos olhares e até forçaram as inimigas a congelarem por um instante. Essa grande e bizarra contribuição estava com certeza diminuindo o número de apóstolas e apoiava seus aliados. Isso ajudava o lado aliado e, aparentemente, enquanto monstros de um tipo diferente estavam agindo fora de controle no campo de batalha, uma luta feroz se desenrolava em um local um pouco afastado. Um dos soldados do Império preparou o rifle que lhe foi fornecido e disparou no modo automático a média distância, mantendo uma apóstola no lugar. Essa era uma arma híbrida com poder de fogo excessivo que não era influenciada pelos atributos do usuário. Como era de se esperar, até uma apóstola teria que ser consertado se ela se defendesse contra um enxame de clarões usando sua grande espada. No entanto, uma serva de Deus não seria eliminada apenas com isso. Como se estivesse dando um presente de volta, uma bala atroz que não seria superada nem mesmo pelo canhão eletromagnético Voo era um contra-ataque usando penas de prata. Os soldados do Império que cercavam a apóstola foram abatidos. Havia também pessoas que mal suportavam os ataques usando seus equipamentos de defesa ou espadas, mas os soldados de baixo escalão que tinham suas carnes expostas eram todos perfurados e suas vidas tomadas. Gashin. Esse som de bala ressoou. O soldado do Império que estava mantendo a apóstola no lugar usando seus tiros estava tentando recarregar sua arma em pânico. Não deixando de lado essa abertura, a apóstola iria disparar seu bombardeio de prata. O desespero brilhou no rosto do soldado imperial. Nesse momento, Zia-a-alha. Um grito alto de espírito de luta, que claramente era diferente do de um soldado comum, foi ouvido. Uma grande espada desceu a partir de um golpe acima da cabeça contra a apóstola que iria disparar um clarão de prata. A mulher parecia irritada enquanto levantava sua grande espada para bloquear o ataque. A grande espada que foi desferida para baixo dobrou-se como um chicote e sua trajetória mudou devido ao braço do portador. O golpe vertical foi transformado em um corte horizontal que fez a apóstola olhar espantada. E então, mesmo quando a mulher tentou se defender, seu movimento foi obstruído pela luz carmesim que a envolvia e seu pescoço foi cortado com os olhos ainda abertos. O homem que acabou com uma apóstola sozinho era o comandante do Império e estava emitindo uma aura inacreditável de supremacia. Gaharudo de Elshir foi banhado pelo sangue da serva de Deus enquanto se voltava para os soldados que estavam com medo do ataque feroz daquela apóstola e levantou uma voz alta que soou como explosão. Seus malditos, não fiquem tremendo de medo. Rujam. Lutem até se transformarem em pó. Este campo de batalha é uma lenda. Todos vocês malditos são os protagonistas da nova lenda. Vocês querem ser ridicularizados pelo pessoal do futuro, Essa batalha em que o destino existencial da humanidade estava em jogo com certeza seria uma lenda vista do ponto de vista da geração futura. Eles eram todos os atores desse grande palco que seria discutido sem fim no futuro. Os soldados do Império e os mercenários que estavam cheios de ambição foram despertados por essas palavras. Ferocidade se iluminou em seus olhos, eles se acenderam com o desejo de esculpir suas existências na história. A paixão violenta de Gaharudo varreu o campo de batalha. Imaginem isso. De quem é a figura que está de pé atrás de vocês, seus desgraçados? Se vocês forem derrotados, essa pessoa será a próxima a morrer. Vocês podem permitir isso? Não podem, certo? Então incendeiem suas intenções assassinas. Sejam elas apóstolas ou qualquer outra existência, quem se importa, dediquem-se a destruírem todos os inimigos. Os soldados do reino e os aventureiros olharam por cima do ombro por um momento. Nesse momento, seus olhos fervilhavam com violência e intenção assassina em direção aos monstros de prata que possuíam poder feroz. Por quem eles estavam de pé neste lugar? Isso era óbvio. Era para proteger seus amigos, seus amados, suas famílias.
Este era um campo de batalha onde a derrota era imperdoável. Nesse momento, as apóstolas que foram ofendidas pela existência de Garharudo dispararam clarões de prata contra ele de uma só vez. Escudos, formação. O imperador reagiu no mesmo instante. Apenas com esse comando, os soldados imperiais que se reuniram em torno de Garharudo sem que fossem percebidos combinaram seus grandes escudos e se tornaram um muro defensivo. Os clarões prateados foram bloqueados temporariamente pelos grandes escudos especiais também feitos por Hajime. Ataquem! O comando de Garharudo surgiu mais uma vez. Diferentes guardas imperiais que estavam de pé atrás dos enormes escudos se ajoelharam e dispararam seus rifles antimateriais das brechas dos escudos. As apóstolas que tinham acabado de disparar seus clarões de prata foram neutralizadas pelas luzes voadoras que atravessaram seus corpos e as fizeram cair. E então, no momento em que os lampejos de prata pararam de aparecer, Garharudo correu em direção a outra inimiga e, em seguida, usando seu ataque de espada em constante mudança que se deformava como um chicote a partir de sua postura, ele começou uma luta de iguais contra a apóstola. Sigam Sua Majestade. Cerquem-nas e matem-nas. Elas não são um oponente contra o qual não podemos vencer. Não deixem essas bonecas continuarem fazendo o que querem. Com isso como gatilho, o fervor da força aliada aumentou e eles lutaram com as apóstolas usando um trabalho em equipe semelhante. Os soldados não se encolheriam mais, não importava quantos fossem mortos, aquele vigor e determinação em que acreditavam que não poderiam ser derrotados estava aos poucos superando as especificações das inimigas. Em um canto da fortaleza. Um homem que estivera com os olhos fechados do campo de batalha durante todo esse tempo abriu os olhos em silêncio. E então, com uma voz poderosa que, embora soasse solene, continha paixão, chamou a comandante Liliana. Princesa Liliana. Apenas com essas palavras, a princesa adivinhou o que ele queria dizer e julgou que era o momento em que ela concedesse o comando. Sim, Adul Dono. Agora que a batalha está se movendo em direção a uma guerra terrestre, seria muito ruim se fossemos atacados de cima da barreira de gravidade. Por favor, mostre como a força da raça dos dragões que domina o céu usurpará a superioridade aérea na frente de todas essas pessoas. Fufu, entendido. Com passos solenes e poderosos, Adul saiu para um terraço que continuava em direção ao pátio, onde os dragões estavam em fila. Seus irmãos abaixo dele, cerca de 300 pessoas, estavam transbordando com espírito de luta e olhavam diretamente para o líder do clã. A perseguição de 500 anos atrás. Não há como esquecermos isso. Todos vocês que sobreviveram àquele evento e fizeram um juramento pela reivindicação de nossa honra, e também todos vocês que nasceram desde então lamentando toda a irracionalidade enquanto viviam escondidos e não há necessidade nem de uma gota de misericórdia ou reserva. Rujam seguindo sua raiva. O céu é o nosso território. Façam todos saberem disso. Toda a raça dos dragões, e estamos partindo. Oh! Todos rugiram ao mesmo tempo. Esse foi o sinal da revolta da orgulhosa raça que havia suportado a raiva e a humilhação por 500 anos. Toda a raça dos dragões seguiu contra o vento enquanto voava para o céu. A barreira da gravidade foi desfeita com um excelente timing por Liliana. A raça dos dragões usou essa chance para subir ao céu e, no instante seguinte, todos estavam envoltos em luz. E então, as figuras que apareceram eram o bando de dragões, os campeões do céu. Eles batiam as asas majestosamente e suas pupilas verticais encaravam as marionetes de Deus. Os dragões emitiram uma pressão inacreditável apenas com seus corpos. No momento, todos os dragões estavam equipados com artefatos de Hajime, aumentando ainda mais sua aparência majestosa. Entre aqueles dragões, um majestoso dragão escarlate que ostentava um corpo enorme soltou um rugido junto com uma pressão enorme. Independentemente da distância de 700 metros que os separava do chão, a vibração ondulante do ar também foi transmitida para os soldados da força aliada no chão. Logo depois disso, era como se o rugido fosse o sinal para a abertura da batalha. 300 dragões dispararam seus ataques de sopro ao mesmo tempo. Os clarões, que tinham suas próprias cores com base no elemento de sua especialidade, dispararam contra as apóstolas que dançavam no céu com rostos altivos, como se fossem donas do lugar.
As servas de Deus envolveram seus corpos com suas asas de prata e adotaram posturas defensivas. Contudo, o sopro da raça dos dragões mordeu e rasgou essas defesas e exterminou as apóstolas. Ou, como esperado do parceiro que Tio reconheceu. É surpreendente que nossa força esteja tão elevada. Adul soltou uma voz satisfeita ao ver seu sopro que exibia um poder 10 vezes maior do que o habitual. Adul e os outros, que estavam equipados com itens semelhantes com os dos dragões negros armados, tiveram seus atributos aumentados pela magia de sublimação que estava encantada em suas armaduras. De forma natural, também houve o efeito do checkmate do artefato de quebra de limite, célula final. Não vou reconhecer ele. Aquele tipo de pirralho. Um dragão azul índigo, Ristas, soltou uma voz que parecia irritada. Mas, ele segurou sua língua depois de ver uma apóstola, que se aproximava com rapidez dele no meio de seu discurso, balançando sua grande espada, mas essa arma foi bloqueada pela armadura em seu corpo e a inimiga foi lançada para trás pela onda de choque que foi liberada pela armadura. Mesmo que ele não estivesse fazendo nada, a inimiga foi atirada para longe. Parecia que ele foi protegido por Hajime, o que causou um sentimento complicado no dragão. Então, você pode apenas tentar roubá-la. Afinal, aquele homem também disse que aceitará o desafio de qualquer um. Gu. Não havia como ele fazer isso. Ele podia imaginar de forma clara como seria morto no momento em que desafiasse Hajime. O tom da voz de Adul carregava um tom de provocação. Ristas, que estava em desvantagem nessa conversa, bateu suas asas de dragão e acelerou para atacar as apóstolas. Era como se ele estivesse dizendo: estou me concentrando em derrotar as inimigas. Os outros dragões também estavam sorrindo sem graça para Ristas, que ainda era jovem, enquanto começavam a exercer suas forças por completo. Como esperado dos governantes dos céus. Com suas especificações e capacidades de combate no ar aprimoradas, e também a bênção dos artefatos da Era dos Deuses, os dragonianos competiram contra as apóstolas em uma batalha mais parelha. O conflito em que a superioridade aérea foi posta em jogo se tornou um combate mortal, onde rugidos de dragões e clarões de prata se misturavam como uma apresentação de uma guerra espacial em um filme de ficção científica que merecia o título de lendário. Os poderosos rugidos dos dragões ressoaram no céu preto avermelhado, a força aliada que estava no chão levantou seu grito de guerra com aquela cena galante enquanto seu moral aumentava. Em um canto do campo de batalha, na posição próxima ao coro, havia um grupo que estava dando uma grande contribuição em relação aos outros soldados e cavaleiros sagrados da área. Uou! Junto com um grito de guerra, um homem deu um passo que partiu o chão e avançou contra uma apóstola com uma investida. Jugo Nagayama deixou o punho que parecia uma rocha cair sobre a face da inimiga antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. O artefato de manopla especial de Hajime transmitiu impacto para o interior do alvo e o destruiu. Carne e sangue voaram da face nobre da apóstola e sujaram a bochecha de Jugo com respingos de sangue, mas ele apenas recuperou sua posição em um estado calmo, assim como sua aparência taciturna. Uma apóstola usou um ataque vertical de sua grande espada de cima de sua cabeça em direção às costas do aluno. No entanto, com um passo para trás, Jugo entrou no espaço pessoal da adversária sem problemas, e dessa forma, esmagou a apóstola no chão com um esplêndido seu enage. O chão foi esmagado em uma forma radial pelo excesso de força e formou uma pequena cratera. O rapaz pisou no pescoço da apóstola cujo movimento foi impedido por um instante devido ao impacto e deu-lhe o golpe final. O estudante acabou com duas apóstolas num piscar de olhos. Embora as inimigas estivessem enfraquecidas e ele próprio estivesse superhumanizado, a maneira como ele lutava era esplêndida, deixando claro que treinava constantemente e sem negligência. Então, duas apóstolas adicionais apareceram e se aproximaram de Jugo em um ataque de pinça. Mas, nesse momento, vento soprando do fundo da terra, tinge o alvo com a vida branca, majestoso sopro branco. A fumaça branca cavalgou o vento e correu pelo ar como uma cobra, ela girava e se tornou um muro protetor ao redor de Jugo. As duas apóstolas que se aproximaram do artista marcial ficaram um pouco enredadas pela fumaça branca, mas elas usaram suas asas de prata e afastaram a magia enquanto recuavam. TSK, Petrificação.
O espetáculo de parte do corpo que foi tocada pela fumaça branca sendo petrificado e rangendo fez com que as apóstolas mostrassem uma expressão que parecia dizer que insolente. Enquanto tentavam usar o poder mágico da desintegração para desfazer a maldição. Eu não permitirei. O invocador da fumaça branca de petrificação, Kentaro Nomura, agitou um artefato parecido com um bastão condutor. No mesmo instante, a fumaça branca que serpenteava em torno de Jugo como proteção se dividiu em duas trilhas e atacou as duas apóstolas que se retiravam. As servas de Deus julgaram que seria perigoso se fossem atingidas pela magia em seu estado atual em que sua resistência mágica foi reduzida, assim, elas tentaram se afastar ainda mais, porém, sem que percebessem, o chão inchou e amarrou suas pernas e suas tentativas não deram nenhum resultado. As apóstolas se lançaram para a frente com a repentina contenção. Isso se tornou uma abertura fatal. No momento seguinte, a fumaça branca que Kentaro manipulou engoliu as duas inimigas inteiras. O que restou foram duas esculturas artísticas feitas apenas de pedra. Além deles, também havia Shinji Nakano e Yoshiki Saito que se recuperaram após a traição de Yama e a morte de Kondo. Os dois estavam dando uma grande contribuição com olhares arrepiantes, enquanto protegiam o buraco em sua formação. Também estavam presentes Atsushi Tamai, Noboru Aikawa, Akito Nimura, que estavam em uma batalha feroz contra as apóstolas sem dar um passo para trás. Todos estavam perfeitamente apoiados por trás por Yuka Sonobe, Taeko Sugawara, Nana Miyazaki, Ayako Tsuji e Mao Yoshino. Os membros do esquadrão de guarda-costas de Aishan conseguiram operar quase no mesmo nível do grupo de Jugo e Shinji dos outros que já estavam lutando na linha de frente desde o início. O motivo era que desde que Hajime e os outros partiram da capital, eles encorajaram seus corações pensando que se continuassem como estavam, nada de bom aconteceria. Assim, eles realizaram um treinamento intensivo desde então. Além deles, havia também os outros estudantes cujos corações foram quebrados, embora não pudessem ir tão longe quanto lutar na linha de frente. Com suas habilidades aprimoradas, eles estavam lançando magia de apoio na retaguarda, realizando magia de cura, usando rifles ou magia para adicionar camadas de barreiras e assim por diante. Eles também estavam apoiando a batalha dos outros com desespero. Todos tiveram seus corações partidos iluminados mais uma vez pelo discurso de Hajime no castelo do Rei Demônio. Se o discurso do sinergista naquela época fosse apenas palavras vazias, no momento em que uma apóstola aparecesse diante de seus olhos, seus corações com certeza se partiriam mais uma vez por estarem apoiados apenas em palavras sem valor. Contudo, todos viram Hajime. Ele perdeu um dos braços e um dos olhos pelo que ele havia passado, até a cor de seu cabelo mudou, ele estava em um estado esfarrapado e até sua amada foi tomada. O lamento que ele levantou por causa do desaparecimento de sua amada foi algo que os fez sentir dor no coração. No fim, ele ainda se levantou e proclamou que esmagaria tudo e recuperaria sua pessoa importante. Aquela aparência dele naquele momento foi muito poderosa, queimando sua alma que estava manchada de fumaça o tempo todo. Não era pelo bem do mundo ou algo parecido. Era apenas um desejo de voltar para casa. Um desejo de não querer deixar seus amigos morrerem. A fim de conceder esse desejo, eles tiveram que lutar com tudo o que tinham, não poupando nada. No fim, os alunos convenceram-se disso e reuniram coragem. Para o grupo da linha de frente, esse apoio que eles receberam veio de um grupo que, embora seu coração já estivesse maculado, ainda era um grupo de trapaceiros de outro mundo. Como esperado, mesmo que o inimigo fossem as apóstolas, mas com os atributos reduzidos, enfrentar o grupo de estudantes, que havia sido fortalecido, as colocou em desvantagem. Vendo as apóstolas sendo exterminadas uma após a outra, os soldados da força aliada na área levantaram sua aclamação. Mas, naquele momento, uma das servas de Deus que rompeu a linha de frente se aproximou de uma das alunas com rapidez. E a aluna gritou por reflexo. Mas, no momento seguinte, o medo da morte se transformou em choque. A cabeça da apóstola voou com um estalo, o corpo que perdeu a força deslizou em vão ao lado da aluna. Além disso, as inimigas que estavam tentando cercar o grupo da linha de frente tiveram seus pescoços colhidos e suas vidas tomadas em um instante. Independentemente de quanto elas olhavam para o local, além dos cadáveres das inimigas sem cabeça, não havia nada nem ninguém. Uma das apóstolas virou os olhos para os arredores com um olhar sombrio para essa situação estranha.
Mas de onde foi que o ataque veio? Bem da sua frente. Imbecil. A apóstola ficou surpresa ao saber que seu murmúrio foi respondido à sua frente e seu olhar se voltou para a frente. Em seus olhos, a sombra de uma Kodashi sendo sugada em direção ao seu pescoço era refletida. E então essa se tornou a última visão daquela apóstola. Exibindo uma ação furtiva completa, finura da sombra, que não podia ser notada nem mesmo pelas apóstolas, esse fantasma passou de multidão e, em um instante, aproximou-se para colher a cabeça de seu alvo. Abater as servas de Deus que tinham a figura de uma mulher humana era um fardo grande para a mente. O que se tornou sua salvação foi que todas as apóstolas tinham as mesmas aparências, sua figura fria onde nenhuma emoção podia ser sentida fez qualquer um que as visse sentir que eram apenas marionetes. Juntamente com a maldição de ter uma sombra tão fina que fazia até o pior inimigo mostrar expressões que diziam, vê? Na verdade, ele está mesmo ali. O jovem com a vocação de assassino, Kozuki Endo, estava acumulando uma pontuação de mortes que era mais alta entre seus colegas de classe, enquanto meio que cedia ao desespero. Como esperado de você, Kozuki. Mas eu não faço ideia de onde você está. Incrível Kozuki. Embora eu não saiba onde você está. Endo-kun deu o seu melhor. Embora eu não possa ver sua figura fazendo o seu melhor. Entendi, Endo-kun também está lutando. Obrigada por ajudar, tá? Uma gota, algo brilhante caiu dos olhos de Kozuki. Parecia que havia uma chuva caindo. Se ele disse que estava chovendo, então estava chovendo. Então, Mufufu. Uma voz que estava cheia de um tom fascinante ressoou. Kozuki, que deslizou dentro de uma multidão procurando por uma abertura feita pela apóstola, sentiu algo frio em sua espinha antes de se virar olhar para lá. O que ele encontrou foi uma mulher da raça dos coelhos, ela estava olhando para Kozuki. Seu controle de presença é realmente habilidoso. Talvez até eu não seja páreo para isso. Mesmo? A mulher com orelhas de coelho sorriu em direção ao perplexo Endo. As bochechas do rapaz ficaram vermelhas ao ver aquele sorriso. Em primeiro lugar, a raça dos coelhos, que tinha maior popularidade como escravos em geral, tinha rostos e figuras incríveis. A garota que estava conversando com Kozuki agora também era uma beldade impressionante. Tendo essa diva, com suas adoráveis orelhas de coelho na cabeça, sorrindo para ele, o jovem virgem com a história de não ter namorada e que tinha idade igual à dela viu seu batimento cardíaco aumentando sem parar. Embora houvesse também o fato de que ele estava sentindo o estímulo por estar em um campo de batalha. Mas, aquele palpitar violento em seu peito, que parecia semelhante ao coração acelerado, foi suplantado por um rosto cheio de cãibras. Meu nome é Lanaiferina Olia, a sombra efêmera. Eu corro como um vendaval, me esgueiro como uma sombra e apresento um único ataque letal, uma das mãos furtivas da raça Olia. Mesmo? Mas quando eu te vi, fiquei com vergonha de me apresentar com esse apelido. É por isso que, mesmo sendo irritante, vou entregar o apelido de O Sombra Efêmera para você. Seu nome? Kozuki Endo. Kozuki não conseguiu dizer que o que era embaraçoso de verdade era apresentar seu próprio apelido a alguém. Se lhe perguntassem, você gosta de uma bela Onei-san? A resposta de Kozuki já estava decidida. Então, a partir de hoje você é o Sombra Efêmera, e não, você me superou, então, e você pode se apresentar como o Kozuki, portal do abismo das presas e garras das sombras. Mas isso é vergonhoso para mim. Não, está tudo. Muito bem, para que nós dois não morramos, vamos colher os pescoços das inimigas dando tudo de nós até mais. Kozuki, portal do abismo das presas e garras das sombras. Kozuki queria muito fazer uma contestação do tipo, como você pode dizer algo como vamos colher os pescoços delas ou com um sorriso tão adorável? Ou, mas de onde foi que saiu essa parte de o portal do abismo? Mas a coisa mais chocante para o aluno foi que Lano havia descoberto quando ele já estava usando sua habilidade para eliminar sua presença. Ela o descobriu. E então? Você gosta de uma linda Onei-san, com orelhas de coelho em sua cabeça? Kozuki, portal do abismo das presas e garras das sombras chegou.
Parecia que um amor brotando no campo de batalha realmente existia. As garras e presas de Kozuki começaram a se tornar ainda mais formidáveis, chegou ao ponto que qualquer um que o conhecesse pudesse suspeitar que ele havia recebido algum tipo de fortalecimento adicional. Ele passou a tomar as cabeças de todas as apóstolas. Por outro lado, nas proximidades dos colegas de classe havia uma outra pessoa que estava dando uma contribuição surpreendentemente grande. Era Aiko. Na retaguarda, ela ficou olhando para o "Você pode fazer isso, agitador". Compilação de discursos adoráveis aprendidos caso a caso escrito à mão por Hajime enquanto em um certo intervalo ela incentivava a força aliada para que sua moral não caísse com palavras que os colegas de classe sentiram que tinham ouvido de outro lugar. Ela também estava levantando a voz por causa de sua própria batalha. Eu comando em nome de Aiko Atayama. Ó vida transitória, levante-se mais uma vez e destrua o inimigo. Logo depois que ela disse isso, várias das apóstolas que deveriam ter sido derrotadas estavam em pé em um movimento oscilante. E então elas atacaram as servas de Deus que deveriam ser suas aliadas com uma força que parecia ter recuperado suas especificações originais sem restrições. Esse era o efeito da magia da alma de Aiko. Ela reproduziu uma pseudo-alma de sua própria alma e a manipulou para possuir a carne das apóstolas. Essa mágica combinava a reprodução da alma, que criava uma alma transitória, e necromancia da magia da escuridão. Aiko, cuja vocação como agricultor era a única vocação de não combatente entre os colegas de classe excluindo Hajime, tomou consciência de sua própria impotência. Desde que o sinergista partiu em sua jornada, ela se tornou consciente e passou a procurar uma maneira de lutar para proteger seus alunos. Assim, ela pensou muito em como usar a magia da alma que era sua única vantagem, e o resultado que alcançou foi essa mágica. Era irônico que o que lhe deu a dica foi a necromancia e o amarrar a alma da traidora Eri. O aspecto em que essa magia estava usando cadáveres também causou um conflito feroz em seu coração. Ainda assim, Aiko continuou no desenvolvimento dessa mágica. Naquele momento, no céu acima da montanha de Deus, ela já havia deixado de ficar em um lugar limpo enquanto fazia seus alunos sujarem a mão. Além disso, até ele voltar, não iremos perder. Sim, em nome do homem a quem ela deu seu coração, apesar de entender que esse relacionamento não deveria acontecer, ela não perderia. Porque ela queria encontrá-lo, mais uma vez. Aishan, minha nossa, sua motivação para esconder isso já caiu para zero, não é? Se Aishan mencionou ele, então só há uma pessoa a quem ela está se referindo, não é? Yuka Sonobe e Nana Miyazaki sorriram uma para a outra enquanto olhavam para Aiko. Nagumo-kun é mesmo um rei demônio. Deveria ser impossível fazer uma professora se apaixonar por seu próprio estudante. Há também várias meninas na sala que parecem que já se apaixonaram e um harém de verdade se forma diante de nossos olhos. Que visão! Bem, exatamente por isso elas podem pensar em algo como "eu também". Em geral, só de olhar para sua relação com aquela garota chamada Yui, você já recuaria. Tipo, quando você vê uma garota que é tão sincera com um garoto, você desistiria de algo assim. Me pergunto se essa também é a atração do rei demônio. Nós também temos que ter cuidado, senão vamos ser seduzidas sem percebermos. Não é? Desta vez, as duas sorriram sem graça. E então, elas olharam juntas para o céu. Lá, elas puderam ver a figura de sua colega de classe que estava com a maior pontuação de mortes neste campo de batalha. Ela disparou pelo céu usando duas espadas grandes, ou relâmpagos prateados escuros, ou penas prateadas negras, ou magia. Ela usava tudo isso, dependendo da situação, para subjugar as apóstolas. 4 asas negras misturadas com brilho prateado espalhavam-se de suas costas e uma armadura com tom preto cobrindo seu corpo. Os cabelos que tremulavam pela carícia do vento também eram pretos. Aquela figura com uma aparência, que era digna de um anjo caído, estava matando as apóstolas que pareciam anjos. Não importava como alguém olhasse para ela, essa pessoa deveria ser chamada de general do rei demônio. Apesar disso, o lado dos anjos era a força que estava tentando devastar a humanidade, e o anjo caído era a força que tentava proteger a humanidade. Era mesmo uma história irônica.
Aquele anjo caído furioso, que era Kaori, estava revestido com uma luz negra prateada enquanto se movia com uma velocidade que deixava imagens persistentes a seguindo por trás. Agora ela estava cortando mais uma apóstola. Duas inimigas que miraram naquele momento brandiram suas grandes espadas horizontalmente. Kaori bloqueou as grandes espadas gêmeas e asas negras de prata e depois girou com força feroz. No mesmo instante, as duas apóstolas foram repelidas e suas vidas terminaram quando penas negras de prata perfuraram suas testas sem demora. Quantas apóstolas ela massacrou com a adição daquelas duas? Kaori se perguntou. Não há fim para isso. Kaori fez essa reclamação de modo inconsciente. Então desista e caia. Quem respondeu foi uma apóstola. Quando Kaori percebeu, ela estava cercada em uma forma de esfera, de forma literal, ela foi enterrada de todas as direções sem nenhuma abertura sobrando. E então, no momento seguinte, clarões de prata foram disparados. As servas de Deus ignoraram a possibilidade de fogo amigo contra suas compatriotas em sua frente e dispararam ao mesmo tempo sem qualquer hesitação ou piedade, todas miraram no centro do cerco da esfera formada e dispararam. No entanto, Kaori não se abalou. Eu não conheço palavras como o desistir, entendeu? Kaori teve uma conversa tão frívola antes de tentar forçar um avanço em linha reta. Ela usou suas espadas gêmeas como escudo e atacou a torrente de luz. A apóstola cujo olhar encontrou o de Kaori estava convencida de que a curandeira atravessaria e ela preparou suas enormes espadas. Logo depois disso, Kaori, cujo corpo estava soltando fumaça, apareceu, independentemente de seu estado, o brilho de seus olhos não enfraqueceu nem um pouco e ela se aproximou do alvo com rapidez e um impulso feroz. E então, ela atirou penas de prata escuras, mirando com precisão pontos como ombro ou tornozelo em um método sujo. Da mesma forma, a apóstola disparou suas penas de prata na tentativa de compensar o ataque. Contudo, naquele momento, a corrente de luz se estendeu por baixo de seus pés e contraiu seu movimento por um instante. A restrição foi desintegrada e dispersa em um instante, mas esse intervalo foi o suficiente. As penas negras de prata atingiram o corpo da apóstola e quebraram sua postura. Kaori chegou naquele momento. Ela puxou para trás a espada grande de sua mão até o limite e, em um instante, deu uma estocada em uma velocidade divina. Gi. O som de espadas grandes raspando uma outra ressoou, mas no final, Kaori também contou com o impulso de sua investida, algo que a apóstola não conseguiu neutralizar. Assim, a inimiga foi espetada pela grande espada da aluna. Mas, parecia que isso ainda estava dentro da expectativa da apóstola. O punho da espada que atravessava a inimiga, a mão de Kaori que o agarrava, foi segurada com força e a apóstola restringiu o movimento da curandeira. Então, penas de prata surgiram. O ataque pretendia enterrar a apóstola junto com Kaori. Mesmo que ela seja a camarada de vocês, todas a tratam sem qualquer importância. Kaori, que sussurrou isso enquanto fazia uma expressão exasperada, priorizou dar o golpe final à apóstola diante de seus olhos sem sentir preocupação com as penas prateadas. Os olhos da inimiga se arregalaram um pouco. Embora no momento suas especificações estivessem limitadas, sua capacidade de desintegração ainda estava funcionando em sua totalidade. Como Kaori tinha a mesma carne que as apóstolas, ela seria capaz de resistir à desintegração se ativasse a mesma habilidade, mas mesmo assim, ainda seria dominada pela quantidade de ataques e sofreria danos que não poderiam ser ignorados. A própria aluna também devia entender isso. Apesar disso, por quê? E foi isso que a apóstola ponderou. Na sequência, o corpo da serva de Deus foi cortado pela espada de Kaori, quase ao mesmo tempo em que ela foi engolida por muitas penas de prata. Ela deveria ser capaz de rastrear nossa experiência, mas, e no fim, ela é apenas uma imitação. Que ato tolo! Na realidade, isso não é verdade. As palavras que uma das apóstolas, que disparou as penas de prata, sussurrou foram respondidas na mesma hora. Os olhos da mulher se apertaram silenciosamente ao ouvir aquela voz que não parecia desconfortável ou agitada. À frente do olhar da apóstola, ela podia ver a figura de uma Kaori ferida no local em que as penas de prata foram disparadas. Como esperado, ela poderia ser ferida, mas estava apenas bancando a corajosa. A apóstola que fez esse julgamento empregou inúmeras penas de prata para dar o golpe final sem dizer mais palavras.
As outras servas de Deus também usaram suas penas ao mesmo tempo, assim, a curandeira, que estava no centro dos ataques, parecia estar se afogando em um mar de estrelas. Mas, pouco antes de essas penas de prata serem disparadas, as apóstolas pararam por completo seus movimentos. O motivo foi porque as feridas de Kaori foram curadas em um piscar de olhos diante de seus olhares. Com velocidade e vivacidade que se assemelhavam à regeneração automática de Yui, até as feridas que foram perfuradas por uma pena de prata ou buraco aberto voltaram ao seu estado imaculado. Não parou por aí, até suas roupas voltaram a ficar novas. As apóstolas não podiam vê-la usando magia. O corpo delas também não recebeu uma função de regeneração automática. As apóstolas perplexas olhavam fixamente para Kaori e elas notaram, por trás da mecha que foi varrida pelo vento, na testa da curandeira, havia um brasão de cruz em prata escuro brilhante entalhado ali. Isso é insígnia sagrada dos caídos, esta é a minha magia. Eu a usei antes do começo da batalha. Não é tão impressionante quanto a regeneração de Yui, no entanto, mesmo que eu seja ferida, ela será ativada por si só e me curará, uma mágica muito conveniente. A magia composta de metamorfose e regeneração, minha insígnia sagrada dos caídos, ao esculpir uma cruz que assume o papel de um círculo mágico em uma parte do corpo, essa magia ativaria a magia da regeneração em um tempo determinado. Essa mágica poderia até ser chamada de versão poderosa da autorregeneração. Além disso, usando a magia da metamorfose, a insígnia sagrada, que era como uma tatuagem, poderia ser apagada. No entanto, se continuarmos a disparar ataques de saturação, mais cedo ou mais tarde, os danos devem superar a cura. Seu poder mágico também não é ilimitado. Ao ouvir as palavras de Kaori, uma apóstola intencionalmente disse palavras para se recompor. Não ficou claro se a mulher estava tentando se convencer com essas palavras ou se estava pensando mesmo nisso. Kaori mostrou um sorriso destemido. Era um sorriso provocador que era algo que a curandeira de antes nunca faria. A influência que ela recebeu de um certo rei demônio ou da esposa dele foi transmitida por essa ação. Você cometeu 2 mal-entendidos. Que? A atmosfera de Kaori fez com que a apóstola perguntasse com a maior vigilância possível. Para essa serva de Deus, a aluna preparou suas espadas gêmeas e estendeu seus 2 pares de asas enquanto proferia suas palavras em baixo volume. Primeiro. No momento seguinte, a figura de Kaori desapareceu e surgiu logo atrás da apóstola. Ela estava na posição de balançar sua espada. Se eu quiser, sou capaz de evitar qualquer tipo de ataque de saturação. Rápida demais. Enquanto as outras apóstolas ao redor estavam perplexas, a mulher com quem Kaori conversou antes estava olhando espantada com metade do corpo deslizando na diagonal e sangue espirrando por toda parte. A curandeira balançou sua grande espada para sacudir o sangue coagulado. As apóstolas que testemunharam isso retornaram aos seus sentidos e atacaram ao mesmo tempo. Porém, velocidade divina. A figura de Kaori já havia desaparecido no momento em que elas atiraram. No instante seguinte, 2 servas de Deus foram cortadas e caíram em direção ao chão. Mesmo quando as mulheres olharam chocadas para aquele local, como já era esperado, a figura de Kaori já havia desaparecido, e outra apóstola em outro ponto foi dividida em 2. Teletransporte espacial? Uma apóstola levantou uma voz questionadora. Mas, em seguida, ela sentiu o vento acariciar seu corpo de forma gentil e uma divisão diagonal apareceu em seu campo de visão. Assim, sua consciência caiu na escuridão. Não há como isso ser possível. Só para vocês saberem, não possuo magia espacial. Só estou me movendo em alta velocidade. Absurdo. Algo como uma velocidade que não conseguimos detectar é apenas. Eu posso produzir essa velocidade. Para ser mais precisa, estou apenas encurtando o tempo. Dizendo isso, a apóstola que falou com uma voz estridente de choque foi dividida pelo ataque de Kaori. Magia da regeneração, velocidade divina, uma mágica que reduzia o tempo que afetava cada evento. Se o tempo para um ataque atingir um oponente fosse reduzido, ele se tornaria um ataque de velocidade divina. Se o tempo para viajar fosse reduzido, seria possível se mover com uma velocidade que poderia ser confundida com teletransporte.
Se a raiz da magia da regeneração fosse rastreada, essa era uma mágica que interferia no tempo. Acontece que a utilidade dessa magia parou apenas na parte da regeneração ou como limite ao ser usada no corpo humano. Desde que Kaori obteve essa magia de Merugini, ela não deixou de treinar até este momento. Foi a primeira era da magia divina que ela obteve algo que se encaixou com perfeição em seu papel como curandeira, assim, seu apego a essa magia também era ainda maior. Como resultado, assim como seu sucesso na criação do Cristal do Tempo, Kaori também se tornou capaz de interferir diretamente com o tempo, embora dentro de um limite, sua posse do corpo de uma apóstola também era um fator em seu domínio dessa magia. É claro que também havia demérito, essa magia consumia uma grande quantidade de poder mágico para cada uso. Essa foi a razão pela qual Kaori não a usou logo após o início da batalha. Vendo suas irmãs serem exterminadas uma após a outra por uma velocidade avassaladora contra a qual elas eram impotentes para fazer qualquer coisa, uma apóstola mudou o objetivo de seu argumento. Talvez também fosse seu plano para fazer Kaori ficar agitada, mesmo que só um pouco. De fato, você é forte. Como esperado de alguém que serve aquele irregular. No entanto, uma guerra não é algo que possa ser influenciado por apenas um indivíduo. O que você quer dizer? Olhe para a superfície. Mesmo enquanto você está enfrentando todas nós, as pessoas estão morrendo sem parar. Parece que também existem pontos que estão mostrando uma boa luta, mas no final, eles são apenas humanos. Eles não podem evitar o acúmulo de fadiga e danos. Em breve, eles também serão reduzidos a meros cadáveres. Ainda estamos chegando aqui dos recintos sagrados, sabia? Não há nada que você possa proteger. Tudo isso é apenas uma luta sem sentido. Kaori parou de se mover e sem dizer nada olhou para a apóstola falando. E então, ela sorriu de forma gentil para a inimiga que estava apontando a ponta da espada para ela enquanto proclamava a morte da humanidade. Seu segundo mal-entendido. Algo como a quantidade de dano, ou como a quantidade de poder mágico, e quem é você para dizer isso? O que você? Mesmo que meu corpo tenha mudado, eu sou o Kaori Shirazaki. Eu possuo a vocação de o mestre em cura e sou a ocurandeira do grupo do Rei Demônio, Hajime-kun, entendeu? Dizendo isso, Kaori segurou sua grande espada com força e apontou a ponta para a superfície. A espada que foi adicionada com aprimoramento por Hajime para que a estudante pudesse exibir toda a sua capacidade como o mestre em cura brilhava forte na cor prata escura. E então... sopro impetuoso do céu invertido. Logo depois disso, uma única gota de prata escura caiu em direção ao chão da ponta da grande espada. Aquela gota, quando atingiu a altura de vários metros do chão, com a luz explodindo, ela espalhou uma onda de prata negra por todo o campo de batalha. 2 camadas, 3 camadas, as ondas negras de prata surgiram acima da força aliada. Então, no momento seguinte, um soldado da força aliada que deveria ter morrido abriu os olhos com um estalo. E então ele levantou o corpo com um olhar perplexo e tocou seu peito que deveria ter sido cortado. Quando ele percebeu que não havia ferimentos lá, ele inclinou a cabeça ainda mais. Havia também outros, pessoas que foram atravessadas por penas de prata ou mortas por magia elementar, acordando uma após a outra. E então, quando entenderam que seu corpo estava vivo de alguma forma com suas feridas curadas, eles se levantaram e avançaram a fim de ajudar seus camaradas que estavam lutando contra as apóstolas. Não apenas as pessoas que morreram, de forma natural, as pessoas que ainda estavam vivas, mas foram feridas, também foram curadas em um piscar de olhos. E eles foram revividos. Do alto, a apóstola que confirmou essa situação expôs seu choque como se a alegação de que elas não tinham emoções fosse apenas uma mentira. Magia composta da alma e regeneração, um sopro impetuoso do céu invertido, essa magia escolhia quais eram os aliados usando a magia da alma e realizava a convergência das almas que estavam no processo de dispersão, além de realizar a cura usando a magia de regeneração. Como era de se esperar, no caso em que o cadáver não mantivesse sua forma original, como no caso em que foi cortado até o corpo ficar em pedaços ou a cabeça desaparecer, ou a hora da morte ter passado de 10 minutos, o efeito dessa magia não funcionaria no cadáver, mas além desses casos,
Todos os aliados dentro do raio de 4 quilômetros com a gota de prata preta como centro foram revividos e curados por esta magia de recuperação com enorme área de efeito. Apenas com essas propriedades, essa mágica já era como uma piada. Contudo, o show da verdadeira capacidade de Kaori não parou por aí. Amarração divina da usurpação em camadas. Diferente da espada grande que era segurada em uma pegada invertida e sua ponta apontada para baixo, a outra espada grande foi segurada na frente do peito de Kaori com a ponta apontada para o alto. E então, junto com essa proclamação, a grande espada preparada ficou revestida de um brilho prateado e preto. Era como um buraco negro que engolia a galáxia e exibia um resultado que não contradizia essa aparência. Isto é, e minha força está me deixando. Embora elas já tivessem seus atributos afetados pelo coral, agora, quando sentiram que suas forças foram cortadas ainda mais, as apóstolas mostraram agitação. Olhando com atenção, luzes radiantes vazavam de todas as servas de Deus no raio de várias centenas de metros ao redor de Kaori, e então essas luzes convergiram para a grande espada que a curandeira segurava como uma chuva de meteoros. E então, logo após as luzes serem absorvidas pela espada, o poder mágico estava transbordando do corpo da aluna. Não apenas seu poder mágico consumido se recuperou, como parecia que o poder mágico que ela possuía cresceu muito mais. Além disso, através da ponta da grande espada de frente para o chão, uma gota escura e prateada caiu no chão mais uma vez. Ondas negras e prateadas estavam se espalhando para baixo mais uma vez. E o resultado foi que o movimento dos soldados da força aliada estava obviamente se tornando melhor. A perspicácia e a força de seus movimentos, e também a velocidade de reação, estavam aumentando. Eu só roubei a força de todas vocês. Tal coisa. É possível, como você pode ver. Eu sou uma mestra em cura. Transferir poder mágico para outras pessoas também é nosso papel. Embora demore um pouco para confiscar o poder mágico de todas vocês. Dizer era fácil, mas fazer isso era outra questão. Magia composta da alma e da luz, e a amarração divina da usurpação em camadas. Esta magia composta designava seu alvo usando a magia da alma, e depois usava a magia de sublimação na magia da luz, transferência divina a fim de transferir o poder mágico para outras pessoas. Ela saqueava o poder mágico do oponente aprendido à força para recuperar o próprio poder mágico, e então essa magia também poderia ser reutilizada para coisas como fortalecimento de aliados. Em situações normais, usar magia de sublimação para roubar o poder mágico de uma apóstola sem sequer tocá-la seria impossível. O que estava ajudando Kaori a usar essa magia eram as grandes espadas gêmeas que suas mãos seguravam. Espada demoníaca do Círculo da Calamidade, Anima Erte. Espada sagrada do Evangelho, Bel Rexion. A espada demoníaca roubava o poder do oponente e transformava-o em alimento, enquanto a espada sagrada o transformava em poder ilimitado para compartilhar com aliados. Essas duas espadas exibiam sua força máxima quando usadas juntas, uma espada demoníaca e uma espada sagrada que ajudavam Kaori no uso do sopro impetuoso do céu invertido e da amarração divina da usurpação em camadas. Mesmo assim, vocês não podem vencer. Nós, as apóstolas, somos infinitas. Não importa quantos truques vocês tenham, não importa quanto vocês se esforcem, no fim, apenas o destino da ruína espera por vocês. Porque essa é a grande vontade de Deus. Os humanos não perecerão. Com certeza o resultado será o mesmo, não importa em que mundo se esteja. Assim como um garoto sem força considerável se arrastou do fundo do abismo sozinho, mesmo quando o ser humano é engolido por dificuldades, ele descobrirá seu caminho para a sobrevivência. Entenda, humanos apenas não sabem como perecer. Enquanto houver apenas uma pessoa que deseja viver, desejando proteger alguém, sua determinação forçará algo como um mero destino a se render. O olhar da apóstola e o de Kaori se cruzaram. Então, por favor, me mostre a prova disso. Com essas palavras como sinal, a feroz batalha foi reiniciada mais uma vez. As apóstolas atacaram Kaori em grupo, e a curandeira exterminou aquelas que a atacaram. Se ela visse a força aliada ficando esgotada, ela os curaria, em um determinado intervalo, ela realizaria uma ressuscitação em massa.
Quando seu poder mágico diminuía, ela o roubava das apóstolas, às vezes ela realizava um bombardeio de apoio em direção à superfície. Em outros pontos, os integrantes da raça dos dragões estavam retendo as apóstolas com esforços ferozes, na superfície também, todas as pessoas continuavam lutando até a morte. Não estava claro quanto tempo se passou. Até a sombra do sol já havia deixado o mundo preto avermelhado, as pessoas estavam aos poucos perdendo a noção de tempo. Se eles não tivessem a magia de cura de Kaori, talvez a força aliada já tivesse colapsado há muito tempo. Isso mostrava o quão infinita era a força das apóstolas. Mesmo assim, os soldados da força aliada acreditavam que Hajime, a espada da deusa que entrou nos recintos sagrados, traria um fim a tudo isso. Com essa crença, eles reuniram sua força de vontade. Já havia muitos soldados que encontraram seu fim porque a ressurreição não chegou a tempo. Aos poucos, a sensação de ser encurralado pela violência dos números começou a dominar a força aliada. Mas, naquele momento, de repente, um soldado que olhou para o céu acima da montanha de Deus sussurrou de forma quase inaudível: "Ei, que diabos é aquilo?" À frente do olhar daquele soldado, havia a cena do miasma alcançando a superfície com um impulso crescente. Logo depois disso, o miasma lamacento que transbordava da fenda do espaço aumentou de repente. E então, o miasma caiu e cobriu toda a superfície da montanha de Deus desmoronada. Sem parar, o miasma fluiu e seguiu em direção à fortaleza. À frente do miasma, havia a capital, a fumaça atravessou e tocou a planície de grama em frente à fortaleza. Assim como a nuvem de poeira que foi produzida quando a montanha de Deus desmoronou, o miasma preto se aproximou deles com uma força fantástica parecida com a de uma avalanche. Luzes negras avermelhadas foram materializadas em sucessão dentro desse miasma. Em seguida, um grande número de rugidos surgiu e incontáveis monstros saltaram de dentro do miasma. Parecia que essa era a segunda onda do exército de monstros. Além disso, vários milhares de apóstolas também voaram ao mesmo tempo da brecha no espaço. Ei, um aumento da força de batalha depois de chegarmos tão longe? Podem vir, e essa seria a hora de dizer algo assim, mas, e isso é muito ruim, Com um corpo tingido de vermelho brilhante pelo jato de sangue dos inimigos, a expressão de Gaharudo se transformou na de alguém que acabará de mastigar algo amargo. Sem mencionar os outros soldados, suas expressões estavam se transformando em desespero. Embora já fosse o limite absoluto enfrentar as apóstolas que os atacavam sem pausa, mas depois de tanto tempo, dezenas de milhares de monstros surgiram e vários milhares de apóstolas estavam aparecendo mais uma vez, e talvez esse estado de impasse desmoronasse para pior com este reforço inimigo. Primeira e segunda divisão, concentrem-se na frente. Não deixe que os monstros aproveitem o impulso e entrem em uma batalha corpo a corpo. Parem eles. Uma formação foi criada na mesma hora com o comando de Gaharudo. O terremoto estava se espalhando, o ar estava ribombando. O som dos monstros os alcançou e a onda de choque dos rugidos estava se aproximando. Olhando para o grande enxame de monstros transbordando enquanto aproveitava a avalanche de enorme miasma atrás deles, suor frio estava fluindo por todo o corpo de Gaharudo. Os dragões e Kaori também foram encurralados pelas apóstolas transbordando da mesma fonte. O grupo de trapaceiros de outro mundo também estava com as mãos cheias tentando proteger a equipe do coral. A distância era de aproximadamente 1 quilômetro. As expressões dos soldados da força aliada estavam em convulsão devido à pressão excessiva. Talvez este fosse um caso perdido. De forma involuntária, muitos estavam emitindo essa atmosfera. Foi nesse momento. Kalpa da destruição. O chão desapareceu. Junto com os monstros. Kalpa da destruição. Kalpa da destruição. A voz de uma mulher ressoou 3 vezes. Essa voz ressoou com clareza, mesmo no campo de batalha que estava cheio de ruídos. Mas, em vez dessa voz, Gaharudo e os outros ficaram mais chocados com o espetáculo que acontecia diante de seus olhos. O grupo principal dos monstros que avançava desapareceu por completo no fundo da terra. Eles foram incapazes de soltar o grito de agonia da morte. Logo depois disso, a voz que reverberou e irritou excessivamente os ouvintes, a causa desse fenômeno, mostrou sua aparência de um portal que se abria na planície diante da força aliada. Yahoo!
Aparecendo quando a situação está complicada, a idol do mundo, Milady Chan chegou. Ah, esse não é o melhor momento ou. Justo como é SP Radu, eu uma mulher que sabe ler o clima. Todos da aliança A, se apaixonar por mim não é bom, entenderam? O que apareceu foi um golem gigante, e um humanoide minúsculo usando uma máscara sorridente, vestido com uma túnica branca como leite no ombro. A aparência de Milady, que parecia estar se mexendo de forma exagerada, estava fazendo uma pose em direção ao exército da força aliada do ombro do golem gigante enquanto fazia uma expressão de oteia e pero. A máscara de rosto sorridente tinha essa aparência devido a algum mecanismo desconhecido. Incluindo Gaharudo, o avanço do exército da força aliada foi interrompido. Todos, sem exceção, estavam com uma genuína confusão de "mas que diabos é aquilo", enquanto ao mesmo tempo suas expressões estavam se transformando em uma irritação indescritível. Então, uma explicação de Liliana surgiu para a força aliada. Segundo ela, essa pessoa era uma ajudante que Hajime e os outros chamaram, deixando de lado seu discurso e conduta irritantes, essa pessoa era bastante útil. Não se sabia o que ela estava fazendo até agora, mas ela enfim chegou, foi uma descrição parecida com isso. Céus, pessoal, que público difícil são vocês. Talvez esse seja um caso perdido, e todos vocês pareciam agir assim, então tentei animar o lugar. No entanto, agora todos vocês estão fazendo a boa vontade de Milady Chan ser desperdiçada. Milady Chan está extremamente brava. O medidor de irritação de Gaharudo e de todos quase explodiu com isso. Mas, mesmo agindo assim, Milady apontou uma das mãos para o miasma que se aproximava por trás e disse uma frase. Catástrofe da ruptura. A estrela da catástrofe criada acima do miasma começou a engolir a fumaça com força ultrajante. Havia também as figuras de monstros que foram misturados dentro do miasma. Nossa, ousar ser um incômodo para Milady Chan é algo imperdoável. Hora da punição. O jugo da demolição. A diferença entre a voz irritante e a voz recitando um encantamento era absurda. Uma voz de zero absoluto ressoou apenas no instante do cântico. O resultado disso foi diferente de antes, os pés dos monstros deixaram o chão de uma só vez e voaram além do céu com um impulso absurdo. A gravidade foi a força resultante da força gravitacional e da força centrífuga. Portanto, aqueles que tiveram sua força gravitacional cortada seriam levados para o além. Os 10.000 monstros foram exterminados por apenas uma pessoa enquanto eram incapazes de fazer qualquer coisa. Até os monstros que escaparam do alcance da magia de grande escala foram exterminados pelos golems gigantes e golems cavaleiros um após o outro antes que os monstros pudessem alcançar a força aliada. A força aliada não sabia que essa pessoa era uma dos libertadores, mas mesmo assim, eles compreenderam muito que essa era uma ajudante no qual Hajime confiava. Que essa pessoa era uma personagem da classe de monstros. O avanço dos monstros no solo foi controlado por Milady e seus golems, e então os monstros que o romperam foram de alguma forma controlados pela força aliada, dessa forma, alívio estava se espalhando entre os soldados. Mas, esse alívio começou a desmoronar no momento seguinte. As apóstolas que transbordaram da fenda no espaço mais cedo se reuniram em um único aglomerado. O número delas era de aproximadamente 1.000. As 1.000 apóstolas que formaram suas fileiras como uma única lança ignoraram por completo o ataque de Kauriel dos dragões e começaram a descer em linha reta. De modo natural, a artilharia antiaérea também foi disparada da superfície, mas mesmo enquanto as servas de Deus caíam uma após a outra como flores espalhadas pelo vento, elas confiavam em seu número e continuavam avançando sem hesitação. Elas estavam seguindo em direção ao coro. TSK, eu não permitirei. Todos, detenham aquele enxame de apóstolas. Com olhares desesperados, Kaori e Adu exerceram todas as suas forças para esmagar a grande lança feita de apóstolas. Várias centenas de inimigas foram levadas ao chão, mesmo assim, o enxame que se tornou um único aglomerado não pôde ser destruído por completo. Nada bom, Fujaão. Kaori, que foi incapaz de se opor a essa pressão, soltou um grito enquanto era atirada para longe. Logo depois disso, a grande lança de apóstolas emitiu um brilho prateado como uma lança divina que foi lançada por Deus enquanto atravessava a barreira do esquadrão do coral.
E então, antes que as pessoas na área pudessem fazer algo sobre a lança divina, rachaduras estavam se espalhando na barreira que protegia o esquadrão de couro e por fim, a barreira foi pulverizada junto com um som estrondoso. Os membros impotentes do coral foram espalhados e mortos diante desse tremendo poder. Nesse momento, o obstáculo que detinha as apóstolas estava quebrado. As servas de Deus exerceram sua capacidade completa. O vento ensanguentado varria o campo de batalha. Em vários pontos, luzes prateadas brilhavam, os soldados da força aliada que estavam resistindo nessas áreas foram transformados em pedaços de carne em um instante. O heróico grito de guerra deles estava se transformando em um mero grito de medo. Esta é apenas uma medida paliativa, mas... Jugo da demolição. Milady mantinha a imagem do inferno atrás dela enquanto exercia a magia que desligava o alvo da gravidade em direção ao campo de batalha. Os alvos eram fáceis de entender. O notável poder mágico de prata. Ela estava apenas selecionando isso como seu alvo. Logo depois disso, as apóstolas foram lançadas ao céu ao mesmo tempo. Elas giravam enquanto eram puxadas até a distância de 1 quilômetro do chão. Mas, para as apóstolas no estado fortalecido que haviam recuperado suas especificações, essa mágica não passava de uma medida temporária. Eles corrigiram suas posturas na mesma hora. Então, as servas de Deus, que se transformaram em uma lança divina, se reuniram. Elas não pararam por aí. Como se para convidar o desespero da humanidade, um grande número de apóstolas estava surgindo de mais longe da fenda no espaço. O céu preto avermelhado estava cheio de inimigas na medida em que elas podiam ser confundidas como estrelas no céu. E então, as apóstolas de Deus, como se declarassem que dominar aos poucos o campo de batalha seria problemático, pareciam dizer que agora esqueceriam toda a humilhação de suas irmãs sendo mortas, elas apenas confiariam na esmagadora violência dos números e começaram a concentrar seu poder mágico de prata. A proteção da grande barreira já se fora. A artilharia antiaérea e os ataques de precisão dos atiradores de elite estavam derrubando as apóstolas com toda certeza. Os dragões e Kaori também estavam exterminando as inimigas que não estavam se movendo por causa de sua concentração ao focar seu poder mágico e estavam caindo como moscas do céu. Contudo, as apóstolas não deram atenção a isso. Elas abandonaram sua dignidade, não deram a mínima para o dano causado e estavam apenas concentrando uma luz de destruição para eliminar a humanidade. Não importava quantas fossem mortas, o número das apóstolas era reabastecido, o número delas que concentrava seu poder mágico era demais para que a taxa de aniquilação da força aliada pudesse detê-las. No momento, se o sol prateado fosse acionado, o resultado não terminaria com apenas um tremendo dano à força aliada. O resultado que surgiria seria a derrota da humanidade. Eu não vou permitir, com certeza não irei. Kaori olhou para o céu com um olhar cheio de determinação enquanto levantava as duas mãos. Antecipando esta situação, os cristais que foram colocados em certos lugares neste campo de batalha reagiram à vontade da curandeira. Essas luzes se conectaram com linhas de luz e formaram um único círculo mágico enorme. Pedra de barreira de proteção de larga escala de uso exclusivo de Kaori e Sutzengel. Esse artefato ajudava a barreira mágica de Kaori, que não era uma mestra nesse tipo de magia, a implantar uma barreira em larga escala que era ainda mais poderosa que a grande barreira, usando um enorme círculo mágico que cobria todo o campo de batalha. Pereçam. Indomável interrupção sagrada. Quando o sol prateado foi acionado, uma parede de proteção em larga escala cobrindo a força aliada foi implantada ao mesmo tempo. A lança de prata e a barreira escura de prata colidiram. Um rugido ensurdecedor. Um clarão. O mundo estava tomado por essas duas coisas. Gu-u-a. O grito de Kaori explodiu. O impacto fazia parecer que ela estava segurando um cometa, e a pressão parecia estar esmagando. Suas asas negras de prata tremeluziam, sua altitude diminuía aos poucos. A barreira escura de prata era a interrupção sagrada que estava encantada com a capacidade de desintegração. Assim, ela neutralizava a capacidade de desintegração das apóstolas e transformava a natureza do ataque em um mero bombardeio. Porém, mesmo sendo um bombardeio de poder total formado por vários milhares de apóstolas, ele causou rachaduras na barreira de Kaori com seu puro poder.
A curandeira estava resistindo a isso usando magia de regeneração que restaurava a barreira no mesmo instante. Seu poder mágico estava se esgotando em um piscar de olhos. Kaori rangeu os dentes enquanto mantinha a altitude e a barreira de forma desesperada. As apóstolas não circularam por trás da barreira para atacar pela retaguarda, talvez fosse por causa de sua dignidade como servas de Deus, elas estavam apenas aumentando o bombardeio de prata de forma contínua para esmagar a resistência pela frente. Todos, acionar barreiras. Não deixem essa garota lidar com tudo isso sozinha. A voz furiosa de Adu rugiu. Os dragões reunidos atrás de Kaori colocaram suas barreiras uma após a outra para se sobreporem com as da curandeira. Isso deve aliviar um pouco do fardo. Calamidade do céu. A magia da gravidade de Milady criou esferas gravitacionais em torno da parte da barreira que era atingida de forma direta e enfraqueceu o bombardeio ao espalhar sua força. Além deles, as pessoas na superfície que poderiam usar barreira mágica, com Liliana e os colegas de classe na liderança, todos implantaram suas barreiras e apoiaram Kaori. As pessoas que não podiam usar esse tipo de magia também estavam apoiando a aluna de forma desesperada usando outro efeito de Sutzingel, o efeito de transferir o poder mágico dos soldados para Kaori. Dessa forma, eles estavam enviando sua magia para ajudar. Alguns segundos se passaram, ou talvez foram vários minutos. Um mundo de rugidos estrondosos e relâmpagos que parecia uma eternidade enfim anunciou seu fim. Ao mesmo tempo, as barreiras também estavam se dispersando. Aia, nós resistimos. Kaori, que havia sofrido o bombardeio de desintegração de vários milhares de apóstolas, estava respirando com dificuldade. Sua aparência estava obviamente parecendo exausta. Os dragões à sua volta também estavam no mesmo estado. Liliana e os outros, e também os soldados da força aliada no campo que reuniram seu poder mágico, todos estavam na mesma situação. A expressão de todos estava ficando sombria. Mesmo assim eles resistiram. Pensando que Kaori estava sorrindo enquanto ativava a amarração divina da usurpação em camadas. Um sol prateado estava iluminando o mundo mais uma vez. Nós, as apóstolas de Deus, somos infinitas, e não dissemos isso? Não apenas seus números, o poder mágico delas também era infinito. As apóstolas sussurravam enquanto criavam um novo sol de prata. A recuperação do poder mágico de Kaori não chegaria a tempo. Ela não seria capaz de suportar se eles fossem atacados mais uma vez por aquilo. Não apenas Kaori, todas as pessoas da força aliada que olharam para o céu também perceberam isso. Desespero. Resignação. Estavam preenchendo o coração de todos. O sol prateado estava caindo do céu. Era o fim, todos pensavam assim. Porém, Kaori ergueu as duas mãos com a respiração ainda irregular. Seu olhar forte, que não mostrava nada como resignação, ainda estava olhando para a luz do extermínio com determinação, um fogo estava queimando em sua alma, ela concentrou os fragmentos de poder mágico ainda presos em algum lugar dentro dela. Ela não abandonou sua vontade de lutar. Ela não desistiu. Não estava claro quantas pessoas entre os soldados da força aliada podiam ver sua figura. Se eles pudessem vê-la, com certeza derramariam lágrimas por aquela aparência nobre e bela. Assim como Adu e os outros, cujos corações foram roubados ao ver aquela figura galante ao lado deles. Mesmo que seja apenas um segundo, já é o suficiente. Nós vamos sobreviver. Se ao menos pudessem sobreviver um segundo a mais, naquele momento, talvez a pessoa que ela mais amava traria o fim a tudo isso. Não, ele sem dúvidas acabaria com tudo isso. Ela acreditava nisso. Era por isso que, mesmo à beira da morte, nem por um fragmento de segundo ela desistiria. O mundo inteiro foi tingido de prata. A barreira que ela poderia criar parecia tão frágil como um brinquedo. Mas, por um segundo. Sem dúvidas, o ataque foi interrompido naquele segundo. No momento seguinte. Fufu, viu, assim como imaginei. Kaori mostrou uma expressão encantada de carinho e confiança inigualável. À frente de seu olhar, havia a cena da luz prateada se dispersando com um sopro e um enxame de apóstolas caindo de forma impotente. Logo depois disso,
Como uma marionete com os fios cortados, as apóstolas encararam o vazio com um olhar sem luz e caíram no chão como moscas. Isto é, e não, espere, o que diabos é aquilo? E não me diga, são os recintos sagrados. Mesmo sentindo-se confuso ao ver as servas de Deus em queda livre, a voz de Adu foi capturada por uma situação ainda mais estranha. À frente de seu olhar, o próprio espaço tremia, o céu estava em um estado anormal, onde vários cenários projetados como uma gravação de vídeo apareciam e desapareciam. Era como se houvesse vários mundos diferentes no céu, parecia que o céu iria desmoronar e cair a qualquer momento. Essa situação era como o prelúdio do mundo em ruínas. Além disso, a atmosfera estava começando a ribombar, o que provocou ainda mais aquele sentimento ruim. Hajime-kun, Yui, todos. Kaori também se sentiu profundamente comovida apenas por um breve momento, então sua expressão mudou para uma de preocupação. Olhando mais de perto, o espaço também tremia, parecia que ele poderia desaparecer a qualquer momento. Com seu estado de esgotamento de poder mágico, Kaori bateu as asas negras de prata para ir em direção ao espaço trêmulo, mantendo sua consciência que iria afundar na escuridão a qualquer momento. Então, uma pessoa segurou seu ombro com força. Deixe-os para mim. Para aquela que foi amada por todos durante muitos meses e anos, esta Milady Chan, tá? Dizendo isso, Milady Rising parou Kaori com uma voz extremamente gentil que contrariava seu tom. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre light novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.